Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Hoje celebramos a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Esse dogma que nos traz um grande ensinamento sobre a obra redentora de Cristo. Essa obra redentora que toca não só o presente, mas toca o passado e toca o futuro. E isso só é possível porque Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Só é possível porque foi o próprio Deus que realizou esta obra de redenção. E por isso que a obra do próprio Deus, assim como é o próprio Deus, é uma obra eterna. E por ser uma obra eterna, ela é capaz de tocar o passado, o presente e o futuro. Por isso que na teologia que explica a Imaculada Conceição, esse privilégio que Maria recebeu do próprio Deus, pelo poder do próprio Deus, pelos méritos eternos do sacrifício do próprio Cristo por cada um de nós, Jesus ele veio ao mundo para nos libertar do pecado, para purificar-nos do pecado. Mas a cada um de nós, Jesus, pelo seu sacrifício, ele nos libertou. Maria, ele preservou. Por isso que, diante daquilo que é a obra da redenção, toda a humanidade, todos os seres humanos participaram dessa obra de redenção. E Maria participou de uma forma singular, porque esses méritos da vida de Cristo, da paixão, da morte de Cristo, o seu sacrifício por cada um de nós foi capaz de preservar a vida da própria Virgem Maria do pecado original. Por isso que o anjo, quando encontra Maria, diz: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Aqui nós vemos o termo cheia de graça como algo que é essencial para entendermos a Imaculada Conceição. Porque quando vamos visitar o texto grego, nós encontramos o termo kekaritomene. Esse termo, nós só encontramos ele uma única vez na Sagrada Escritura, que é justamente nesse texto de São Lucas.
Isso porque não existe mais nenhuma pessoa em todo o mundo, em todos os tempos, que seja cheia de graça, plena de graça. Somente a Virgem Maria. Por isso que esse termo só é encontrado uma única vez no texto sagrado. Esse termo, ele manifesta justamente essa plenitude de graça que há em Maria. E se há uma plenitude de graça em Maria, isso é sinal que nela não há pecado original. Não há manchas do pecado, não há desordens, porque em Maria foi conservado a perfeição original. Por isso que a Igreja nos ensina e os padres da Igreja vão chamar Maria de a nova Eva, porque é a nova mãe da nova humanidade, regenerada pelo sacrifício do próprio Cristo. E assim nós precisamos cada vez mais entender essa solenidade, que nos chama a reconhecer Maria como mãe, como nossa mãe, aquela que gera em nós o próprio Filho de Deus. E aí nós vemos no texto sagrado, principalmente nessas palavras do anjo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. 3 coisas: a alegria, que é a alegria da bem-aventurança, da experiência dessa felicidade eterna já nesta terra, a graça divina, que todos nós precisamos ser recipientes dessa graça, porque é essa graça divina que vai alimentando a chama da nossa fé. E o Senhor é contigo, ou seja, para que o Senhor seja conosco, é necessário que nós sejamos escravos desse Senhor. Essas 3 realidades se manifestam na vida da Virgem Maria. Maria é plenamente alegre, feliz. Maria é a cheia de graça. E o Senhor está com ela porque ela é uma verdadeira escrava do Senhor. Nós precisamos aprender a imitar a Virgem Maria para participarmos dessa alegria eterna, para que possamos nos abrir à graça divina e possamos realmente fazer a vontade de Deus em todos os momentos da nossa vida. Por isso que no final do Evangelho nós encontramos essa consagração que Maria faz diante do anjo, mas faz a Deus. E ela vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, eis aqui a serva do Senhor, e o termo na tradução a nossa tradução ela não é boa, porque traz o termo serva, mas na verdade no texto grego o termo original a tradução seria escrava. Maria diz isso: eis aqui a escrava do Senhor. Ela se oferece como escrava do Senhor. E depois ela diz: faça-se em mim segundo, conforme a tua palavra. Ou seja, Maria, ela relembra os ensinamentos antigos, que é pela palavra que Deus cria todas as coisas. Maria, ela tem essa certeza. É pela palavra no Espírito Santo que ela realizaria todas as coisas que Deus quisesse. É pela palavra no Espírito Santo que Maria realmente exerceria a sua missão nesta terra. Assim deve ser também a nossa vida, para que possamos, dia após dia, nos tornarmos capazes de fazer esta consagração à Nossa Senhora. Sermos capazes de permanecer fiéis a essa grande obra da graça divina, que aconteceu, que se realizou em Maria, mas que Deus, através de Maria, quer que se realize em cada um de nós, para que dessa forma possamos, dia após dia, experimentar a felicidade, a alegria do céu, nos encher da graça divina e possamos ser escravos verdadeiros do Senhor, capazes de fazer em todos os momentos da nossa vida a vontade do nosso Deus, a vontade do Pai do céu. Busquemos cada vez mais pedir a intercessão da Virgem Maria, a Imaculada Conceição, aquela que é cheia da graça,
e que dela brote essa fonte que jorra para a eternidade da graça divina, porque ela é essa graça transbordante, e nós possamos experimentar dela essa presença divina do próprio Jesus Cristo, que é a graça encarnada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Imaculada Conceição, rogai por nós.